Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Minuto Excel. Hoje, de novo, função lambda, e eu digo, não há limites para essa função. Função lambda para simular o cálculo do atingir meta. Não tenho acesso ao algoritmo real do atingir meta, porém, consigo simular ele utilizando o método da biseção, uma função auxiliar. Eu vou mostrar também o algoritmo, que foi montado com a função lambda, e depois a gente vai testar ele no Excel. Tá? Então, primeira coisa, o que é esse método da biseção? É um método numérico para achar raízes de funções. Então, tomando dois pontos A e B e calculando na função os respectivos valores, eu observo que tem um valor negativo e um valor positivo. Significa que em algum momento houve uma troca de sinal. Eu estou interessado em saber qual é esse ponto. É sempre importante que exista essa diferença de sinal. Então, se um lado, por exemplo, aqui no lado esquerdo tem o negativo, o lado direito tem que ser positivo. Tá? Se tivesse sido ao contrário, funciona? Funciona. O lado esquerdo positivo e o lado direito negativo, funciona também. Tá? Importante tem que haver essa diferença de sinal. A primeira estimativa que o método vai fazer da raiz é a metade do intervalo. Então, faço a média e eu estou interessado em procurar um intervalo, em manter um intervalo cuja o resultado das funções multiplicadas aqui dê negativo. Então, ó, f de A vezes o f de xi, então esse valor vezes esse valor, aqui, ó, tá? É onde tem esse aqui vezes esse, então o negativo vezes positivo deu negativo. Significa que a raiz está presa dentro desse intervalo. O intervalo que ficar positivo, ele vai ser eliminado, tá? E o que vai acontecer? Esse B, ele vai ser atualizado com o valor de xi, tá? Então é isso aqui que vai acontecer, ó. Eu reduzi o intervalo. Esse é o método de confinamento de raízes. A raiz sempre vai estar dentro desse intervalo, tá? E ele sempre vai convergir, tá? Depois eu explico uma situação que ele não vai convergir, mas ela é muito específica. Tá? Mas se for esse tipo aqui, ele sempre vai convergir. Então, continuando, aqui, novamente, ó, agora f de A menor que zero, e f de xi menor que zero. Multiplicando os dois negativos dá positivo, então é esse intervalo que vai ser eliminado, e assim eu continuo. Tá? Dá para ver que quanto mais próximos A e B forem do meu objetivo, mais rápido vai convergir. Tá? Bom, só que o método da biseção, o que ele diz? Ele resolve o ponto aqui, a raiz. Mas se eu quiser um ponto fora, como é que eu resolvo isso? Porque ao atingir meta eu posso escolher qualquer ponto. Por exemplo, eu digo, olha, eu quero que vá para 5 alterando o x, e aí a resposta do atingir meta é o próprio xi. Bom, para fazer isso, o que eu pensei? Eu posso deslocar o meu eixo x e criar um novo ponto zero. Tá? Então essa aqui vai ser a função auxiliar que vai ser agregada no método da biseção, tá? Para conseguir resolver esse tipo de situação. Bom, mas em quais situações o algoritmo não funciona? Tá? Nas seguintes situações, vou tentar desenhar aqui. Vamos ver aqui se eu consigo fazer. Tá? Imagina que tem uma parábola aqui bem desenhada e eu estou interessado em descobrir exatamente esse ponto de tangência aqui. Tá? Então foge daquela premissa inicial que eu disse assim, olha, um ponto à esquerda tem que ser negativo, o da direita tem que ser positivo. Então no caso aqui, aqui é positivo e aqui é positivo. Tá? Então essa situação não vai funcionar esse algoritmo aqui. Eu gravei uma playlist sobre o atingir meta, tá? E eu explico como resolver essa situação no quarto vídeo, se eu não estou enganado. E se eu fosse agregar esse algoritmo no algoritmo que eu vou mostrar agora, ia ficar muito extenso e aí não é o propósito desse vídeo, tá? Então confere lá como resolver essa parte aqui. Bom, aqui ficou o algoritmo, tá? Já dá para ver que, eu vou explicar ele melhor no Excel, tá? Mas aqui é como ficou montado. Existe aqui, ó, duas funções lambdas aqui, tá?
como elas são chamadas. Então tem a função lambda do usuário, a função lambda essa auxiliar, tá? E depois a recursiva. Tá? Então vamos lá para o Excel que fica melhor para explicar. Bom, agora já no Excel, antes de começar a explicar o algoritmo, eu gravei 2 vídeos sobre a função lambda e lá eu explico muito bem, de forma detalhada, como funciona a recursividade, como monta essa função lambda, tá? Junto com a let. Aqui eu só vou mostrar ela pronta, depois a gente vai testar ela funcionando lá com atingir meta, tá? Esse aqui é o objetivo. Vamos lá. Primeira coisa, aqui. Função lambda do usuário. Vou acertar o zoom aqui. Tá. Função lambda do usuário. Uma simples função onde eu passo x e eu tenho f de x. Então pode ser qualquer f de x, né? Qualquer uma dessas aqui, ou outras, aqui são exemplos, tá? Nesse exemplo eu vou mostrar essa aqui. Tá? Então simplesmente passa x, substitui e tem o valor, tá? Nada de novidade aqui. Tá? Bom, próxima, eu tenho aquela função de ajuste que eu comentei, onde eu passo um y, tá? É essa função aqui auxiliar, tá? A f, que vai fazer com que o eixo x ele ande, né? Ele ande de forma vertical. Então eu passo o y, ele chama f de x, que depois devolve o valor e é descontado, né? É aqui que é feito aquele desconto do eixo, tá? Então, mostrando como é que fica, como é que ficou, deixa eu só acertar aqui o zoom e a função, tá? Vamos lá. Aqui, função do usuário, tal qual eu disse, ó, tá aqui com aquela função aqui embaixo que foi substituída, tá? Perfeito. Agora, a auxiliar, deixa eu ajeitar aqui. Tá aqui ela, ó, igualzinha, nada mudou. Tá? Bom, essas duas aqui, já dá para ver que elas vão ser utilizadas, tá? Aqui. Aqui como é que elas funcionam. Então, é uma lambda dentro de outra lambda, tá? Aqui, só marcar a função auxiliar aqui e essa é a função do usuário, tá? Bom, agora vamos ao algoritmo. Vamos lá, vou fazer a leitura desses 4 parâmetros. Y é o valor que eu estou interessado. Então, a mesma coisa quando eu vou no atingir meta, eu digo, eu quero que esta célula vá para tal valor, tá? E esse tal valor é o nosso Y. A e B é o intervalo que eu expliquei lá no início no PowerPoint, tá? É o valor menor, é o da esquerda, da direita, tá? E P é a precisão, tá? E tem que ter um critério de parada, porque eu já expliquei nos primeiros vídeos da lambda recursiva que existe um limite de em torno de 203 chamadas encadeadas, tá? Passou disso, ela dá erro. Então, seguindo, o primeiro cálculo que eu vou fazer é a média de A e B, e vou transformar isso no nome XNS, que é o X solução numérica, tá? Que é bem esse passo aqui. Depois disso, eu vou calcular a função, né, o resultado da função, levando em consideração XNS, né, usando aquelas duas funções, a função auxiliar mais a função do usuário. Qual que é a função do usuário? É aquela que eu mostrei, tá? Que agora aqui ficou escondida aqui. Bom, tá? Que é esse passo aqui. Depois disso, eu vou fazer um teste. Aqui existe uma modificação do algoritmo original. Estou comparando se o valor calculado na função de XNS ele é menor que a precisão, tá? Então, se ele for, eu vou dizer, então me devolve XNS. Ó, é esse teste que eu estou fazendo, se for, me devolve isso daqui, tá? Se não, eu vou calcular a f de A, de novo usando aquelas, né, a função auxiliar mais a função do usuário, tá? Que é esse passo aqui. E por último, eu vou testar qual dos intervalos será eliminado, tá? Então, se f de A vezes f de XNS for negativo, veja, o B vai receber, né, o B que vai receber XNS, que é esse pedaço aqui, ó. Tá? Senão, vai ser o A que vai receber o XNS, tá? E aí, volta, né, volta aqui para calcular tudo de novo,
Tá? Então esse aqui é o algoritmo que foi programado. Eu não mostrei aqui, é só comentar. Essa função, tá? Ela foi colada aqui, tá? E foi criada a função GS, tá? Que é a função do atingir meta. Tá aqui ela colada, perfeito? Agora vamos para o cálculo. Tá? Então aquela função aqui já desenhada, pronta. Primeiro vamos calcular com atingir meta. Vou posicionar aqui valores, ó, 1, 4 e 8, exatamente nas raízes, só para a gente ver o efeito. Tá? Bom, chamando atingir meta, tá? Chamar pelos atalhos, cada versão tem o seu atalho, tá? Eu estou usando a versão em inglês. Então eu quero que essa célula, por exemplo, vamos testar para o valor 5, alterando essa célula aqui. Tá? Ó, foi. Eu também expliquei no vídeo 3, lá daquela playlist, que o atingir meta ele é influenciado pelo valor que está na célula. Tá? Por isso que eu espacei esses pontos, porque dá para ver aqui que existe vários, 3.5, tá? Vou colocar aqui, ó, existem 3.5 aqui. Tá? Então esse aqui que a gente já encontrou, vai existir um aqui e vai existir um aqui. Lá naquele vídeo eu expliquei como fazer para o atingir meta ser certeiro, né, nesses pontos aqui. Tá? Então próximo ali, de novo, atingir meta. Eu quero que esse valor vá para 5, né? Alterando quem? Né? Exatamente esse daqui. Vai. Chegou no resultado. E por último, vamos lá. Acertar as teclas aqui. Vá para 5, alterando esse aqui. Tá? Perfeito. Isso aqui é o atingir meta funcionando. Tá? Só vou aumentar aqui o zoom para a gente dar uma olhada. Ah, mas não deu exatamente 5. Tá, isso aqui também já expliquei naquela série lá. Aqui, ó, fórmulas, aqui está a precisão, tá? Então, se eu aumentar essa precisão, o resultado do atingir meta também vai aumentar. Tá? Bom, eu vou copiar agora esses valores, vou colocar eles aqui e vou apagar, tá? Por quê? Agora eu vou mostrar como que a gente vai localizar os valores utilizando, né, o que a gente aprendeu. Então, para todos eu quero que vá para 5, porém, vamos ver aqui o primeiro caso. Meu objetivo é o valor 5. Né? Então, veja aqui que corta o eixo nesse sentido. Qual é o intervalo que eu tenho que passar para que contenha a raiz? Veja, pode ser esse intervalo, ó, entre 1 e 1.5. Tá? Eu sei que 1 pega a raiz bem aqui, aliás, pega o valor na função bem nesse ponto, tá? E aqui 1.5 exatamente nesse ponto aqui. E esse 5 eu vou deslocar o eixo x para cima. Tá? Então, entre 1 e 1.5 vai pegar. Posso passar um intervalo maior? Pode passar. Quanto maior for esse intervalo, lembra, né, mais passos eu vou ter que fazer para convergir essa situação. Então, primeiro aqui, entre 1 e 1.5, vamos lá colocar. Entre 1 e 1,5, 1.5, tá? Esse aqui, próximo, 5 está aqui, né? Aliás, opa, aqui, tá? Eu vou colocar entre 3 e 4, tá? Entre 3 e 4, e esse outro intervalo entre 7,5 e 8,5, tá? Aqui só vendo que o 5 passa exatamente nessa linha, tá? Então entre 7,5 e 8,5, tá? Que vai dar ponto aqui em cima e vai dar um ponto aqui embaixo, tá? Então, 7,5 e 8,5. Agora, igual, chamar a minha função atingir meta, eu vou passar quem? Primeiro, eu tenho que passar o que eu quero, né? Depois o valor A, foi assim que eu construí, né? O valor A, depois o valor B e por último a precisão. E esse aqui eu vou trancar. Agora, Ctrl Enter, calculou para todos, tá? E aí vamos comparar aqui com os valores do atingir meta.
né? Só para ver eles no gráfico. Dá para ver que existe uma certa diferença, tá? É pequena, mas ela existe, tá? Por quê? O algoritmo do atingir meta, ele trabalha sempre assim. Ele olha aquela diferença que a gente já viu de 10 a menos 3, mas sempre com a resposta anterior. Mas qual a resposta? A resposta do x. Ele quer que o erro no próprio x tenha essa diferença. Eu fiz uma modificação no algoritmo, deixar ele um pouco mais simples, que eu estou olhando o seguinte, o absoluto deste valor aqui, menos este valor, tá? Então, quando eu disse que a precisão é 10 a menos 3 nesse ponto aqui, 10 a menos 3, a partir da quarta casa decimal é que eu começo a encontrar uma diferença. Como a precisão aqui agora está sob meu comando, eu posso colocar 1e na menos 15, tá? Precisão máxima do Excel. Posso colocar na menos 16, menos 30? Não precisa, porque depois do 15º dígito significativo, o Excel vai simplesmente cortar. Então, não tem sentido. Tá? Essa aqui seria a máxima precisão desse cálculo aqui. Aqui, ó, calculado, tá? Então, aqui os valores calculados. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui igual aos de baixo, tá? Só conferir se pegou todo mundo, sim. Perfeito. Vamos começar a fazer algumas alterações aqui. Veja só o que vai acontecer. Eu posso andar com esse ponto no intervalo entre 3 e 4. Ó, entre 3 e 4. O que significa dizer o seguinte. Eu vou encontrar qualquer ponto, né, que esteja entre aqui e aqui. Ó. 4 eu sei que é 0 e essa linha aqui, tá, ela é do 10. Né? Vamos só conferir aqui do lado, ó, é do 10, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, objetivo aqui 11, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque 11, eu quero o valor 11. Vamos lá entender isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Eu estou querendo o valor 11. O valor 11 está aqui em cima. Né? Porém, o intervalo que eu passei entre 3... Deixa eu só fazer de novo aqui. Eu passei entre 3 e 4 aqui. Tá? 3 está chegando aqui. O ponto que eu passei está fora desse intervalo. Então não vai funcionar. Está fora da proposta do algoritmo. Basta eu aumentar aqui e tudo volta a funcionar. Valor negativo também funciona. Vamos pegar aqui um caso. Essa aqui é a linha do menos 5. Quero que vá aqui para menos 5. Um outro teste agora. Esse último ponto, eu posso passar um intervalo entre 3... Né? 3 e 8,5. Vamos ver o que acontece se eu faço isso. Né? Veja, ao fazer essa modificação entre 3, deixa eu botar outra cor aqui, entre 3 e 8,5, eu tenho duas possibilidades aqui, tá? Eu tenho duas possibilidades. Essas duas possibilidades dão uma certa confusão. O algoritmo ele foi feito, no intervalo tem que existir uma raiz. Tá? Se tiverem duas raízes, pode não convergir e eu posso obter uma resposta não esperada. Tá? Em algum momento eu posso pegar aqui ou aqui, dependendo dessa faixa de intervalo que eu for passar. Tá? Então, muito cuidado com essa parte aqui. Sempre tentando limitar. Né? Então, se eu quero a raiz aqui entre 3 e 5, só existe uma possibilidade, está ali. Se eu quero uma outra, eu aumento, passo aqui para 9 e aqui eu passo para 7. Tá? E aí ele reposiciona. Tá? Pessoal, era isso. Então, atingir meta com a função lambda. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e até a próxima.